Olá pessoal, tudo bem? Farley Souza aqui do canal Free Farley e hoje eu quero trazer para vocês introduzir um assunto de opções. É um assunto que eu já queria trazer aqui para o canal e hoje eu quero fazer aqui com vocês uma partilha e um princípio dessa conversa aí. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a dar um like no vídeo, a compartilhar com quem você acha que poderá ter interesse e juntar-se a nós nessa comunidade. A ideia aqui é sempre estar falando mais, passando informação e conhecimento sobre o mercado financeiro, ações, fundos imobiliários, tesouro direto e agora estou agregando aqui opções, que é um assunto que me interessa particularmente bastante e que eu acredito que todo investidor deveria ter um conhecimento sobre opções porque elas podem ser usadas para gerar renda e alimentar as suas compras de ações e sua carteira de longo prazo. Vamos ao vídeo. Pessoal, hoje eu queria começar aqui com vocês falar sobre um assunto que eu gosto bastante, particularmente, que é opções. Eu normalmente utilizo as opções como geração de renda da minha carteira. Eu queria apresentar as opções hoje, a minha forma de ver as opções para vocês, é uma introdução, porque as opções é um assunto bastante conceitual, tem muitos conceitos novos para você que só opera, às vezes, ações e fundos de investimento imobiliário e títulos do Tesouro. Às vezes, você possivelmente nunca viu falar os conceitos de opções, mas eu te aconselho a ficar até o final, porque esse é um assunto que eu acho que tem cada dia mais eu estou vendo pessoas se interessando pelo mercado e é um mercado que está tornando-se cada vez mais líquido no Brasil e eu realmente acredito que você deveria saber de opções para poder gerar renda, proteção e também alavancagem para a sua carteira de opções ou para o seu investimento, tanto a curto ou a longo prazo. Então pessoal, vou começar aqui a partilha com vocês dessa tela. Então começando aqui, o que é opção? A opção ela nada mais é do que um contrato, tem que memorizar que ela é um contrato que te dá direito de comprar e vender. Essa explicação aqui eu gosto bastante porque ela é muito sucinta, mas ela passa muita informação junto. Vamos tentar aqui dissecar isso o melhor possível. Então, é um contrato que dá direito de comprar e vender um ativo numa data específica por um preço acordado. Então, um ativo específico, por quê? Porque esse contrato, que é uma opção, é um derivativo, ele pode ser um contrato onde o ativo objeto pode ser ações, pode ser títulos ou pode ser um bem qualquer. Aqui no nosso caso a gente vai falar de opções, os contratos de opções sobre ações. Então, numa data específica, é importante você perceber que todo contrato tem uma data de expiração e no caso das opções no Brasil, essa data de expiração são as terceiras segunda-feira de cada mês. Ok? E no mercado americano já existem lá os vencimentos semanais, não é o caso aqui do Brasil, mas possivelmente a B3 já tem vindo a falar da alteração para ter os vencimentos semanais. Portanto, nesse momento a gente tem todos os meses um vencimento na terceira segunda-feira do mês das opções e depois um preço acordado. Toda vez que você compra ou vende uma opção, esse contrato, que é a opção, está acordado num preço específico que a gente chama aqui no mercado de opções de strike. Portanto, voltando à frase, as opções são um contrato que te dá direito de comprar ou de vender um ativo que pode ser uma ação, numa data específica, daqui a um mês, por um preço acordado que é o strike, ok? Para simplificar. Muito simples, mas você tem que pensar algumas vezes sobre isso para fixar essa informação. Então, quais são os tipos de contratos que existem no caso? Quais são os tipos de opções que existem? Existe a opção de compra, que é uma call, e existe a opção de venda, que é uma put. Ambos os contratos, tanto o call quanto o put, você sempre pode comprar ou vender. No caso da call, é uma opção de compra. Então, eu vendo o direito de comprar, ou seja, eu sou obrigado a comprar aquela call e compro, quem é o comprador titular, ele compra o direito de comprar. Um pouco complicado, eu sei, na primeira vez que você ouve, mas depois que você repetidas vezes começa a memorizar e a entender, e eu vou ter aqui alguns exemplos para facilitar esse entendimento, e então eu acredito que vai ser mais fácil. Quero dar um exemplo mais prático para facilitar. Esse exemplo é muito utilizado por todo mundo que fala aí do mercado de opções, porque é um exemplo bastante prático que todo mundo
utiliza desse exemplo. Então, vou dar um exemplo aqui de um seguro de um carro. Quem contrata esse seguro é o titular, é o comprador do seguro. Você normalmente, quando contrata um seguro de carro, por norma, você paga para ter aquele direito, mas você espera que não te aconteça nada com o carro. Essa é a expectativa, não acontecer nada com o carro. Mas você compra esse direito para, se no caso vir a acontecer qualquer incidente, você está assegurado de que não vai tomar o prejuízo porque a seguradora vai te cobrir. Então, vamos dissecar isso aqui. Quem compra é o titular, comprador desse seguro, ele paga, por exemplo, no meu exemplo aqui, 100, pode ser reais, paga 100 reais para ter o direito de vender o carro batido, se dentro daquele período, a data do contrato que ele comprou, de um mês aqui, meu exemplo, se der um acidente e o carro dele perdeu o valor, ou seja, o carro dele passar a valer zero, ele vai ter sempre o direito de vender esse carro para quem vendeu o direito, que é a seguradora, a um preço acordado na tabela do valor do carro de 5 mil aqui reais. Então, esse contrato, quando você compra um seguro, você tem o ativo, que é o seguro do carro, você tem quanto tempo que você está segurado e você tem o preço acordado que você vai ser retribuído caso aconteça aquele acidente. A seguradora, por outro lado, como ela é a lançadora da opção e neste caso é a vendedora, ela tem obrigação, caso você opte, você tem um acidente e queira executá-la, ou seja, você vai chegar na seguradora e vai falar, olha, tá aqui o meu carro batido, como eu comprei esse seguro de vocês, eu tenho direito a receber, a ser ressarcido do meu prejuízo. Eu paguei 100 euros adiantado, que é o prêmio que vocês tiveram, e agora eu tenho o direito de receber de volta o valor acordado no nosso seguro. No caso aqui eu coloquei dois cenários. O primeiro cenário, nada correu mal. Durante o período de um mês do seu seguro, ficou tudo bem e você ficou assegurado, mas como não te aconteceu acidente algum, a sua opção ou o seu seguro expirou, o seu contrato expirou. Já não vale mais nada, você tem que refazer ele se você quiser. E pelo lado da seguradora, o que aconteceu? Você pagou 100 reais para ela, ela embolsou um prêmio por ter, durante aquele período, absorvido o risco de te pagar pelo seu carro caso acontecesse alguma coisa ruim ou mal naquele período. No segundo cenário, você teve o carro acidentado e quando você teve esse acidente, você executou o seu direito de vender seu carro batido para a seguradora. Então, ela tem a obrigação de te recomprar o seu carro acidentado pelo valor que vocês combinaram cá em cima, que é o preço acordado naquele contrato, de 5 mil, que é a tabela do seu carro. Então, quem vendeu a opção, que foi a seguradora, ela te vendeu a obrigação dela de te pagar. Você, por outro lado, caso o seu carro não tivesse acontecido nada, perdeu o quê? Perdeu o valor do seguro que você pagou. Então, aqui embaixo, quem comprou nesse caso aqui descrito desse seguro de carro, a gente poderia falar que é uma compra de uma put, que é um direito de venda. Ou seja, quando eu compro o seguro do carro, eu estou comprando o direito de vender aquele carro a um preço específico, naquela data específica, se alguma coisa correr mal. A seguradora foi quem me vendeu esse seguro. Então a seguradora ela tem a obrigação, caso eu chegue lá com o meu direito, ela tem a obrigação de me comprar de volta ou seja, ela tem a obrigação de me comprar o meu carro batido. Então isso aqui que eu explico para vocês, e é importante você parar e analisar esse cenário, é simplesmente uma compra e venda de uma put. Então, assim eu acho que fica mais fácil de você perceber. Se você acha que está sendo muito rápido, pare o vídeo, volta ao vídeo para você mentalizar, porque eu acho que esse é a informação mais importante que tem no mercado das opções, tá bem? Então, compra de uma casa. Eu quis dar um outro exemplo aqui para exemplificar uma call, que seria, você quer comprar uma casa. Quando você quer comprar uma casa, você é o comprador dessa casa, você passa a ser titular. Então, eu dei um exemplo aqui da compra da casa, você quer comprar uma casa, mas você, antes de comprar e finalizar essa compra, você quer visualizar, perceber toda a documentação da casa. E aí você faz simplesmente uma reserva. Você reserva aquela casa
e acorda um vencimento da reserva. Daqui a 30 dias você vai escriturar essa casa. Mas durante esses 30 dias você vai analisar a documentação dessa casa. Portanto, você paga um valor inicial para ter o direito de daqui 30 dias finalizar a compra da casa pelo valor acordado, que no caso do meu exemplo são R$100 mil. Então, você como comprador dessa reserva, ok? Você comprou o título que é a reserva, e o proprietário da casa, por outro lado, ele te vendeu o direito de você comprar. Então, nesse caso ele é o vendedor, o lançador, e ele fica obrigado a vender caso você queira dentro daquele prazo. Então, depois de ver todos os documentos da casa, analisar todo o cenário, se tudo tiver, eu coloquei aqui 2 cenários, e se tudo tiver de acordo com o que você espera dessa casa, toda a documentação está ok, tudo que você sabe da casa e da sua tomada de decisão da compra da casa está ok, então você decide avançar e você vai exercer o seu direito de compra, que no caso aqui é uma call, exercer o direito de compra da casa no valor de R$100 mil daqui a 30 dias. Do lado do vendedor, o que acontece no cenário 2? Caso você perceba que aquela casa não tem as licenças necessárias para você fazer a escritura e você pense, cara, não vai ser um bom negócio, então eu vou abdicar de comprar essa casa. Na reserva, você pagou um sinal ao vendedor. É o prêmio desse lançador, no caso, o proprietário da casa. Caso você decida não avançar com o negócio, você não exercerá o seu direito de compra, da call, o que acontece? O vendedor vai embolsar o prêmio que você já pagou adiantado, por assim dizer, que é o prêmio dele por ter aceite a reserva. Nesse caso, o que acontece? O vendedor, ele é o lançador, ele tem a obrigação de vender caso você queira. Caso esteja tudo ok, ele vai ter a obrigação de te vender aquela casa. E o vendedor, caso você não exerça, continua e embolsa o prêmio da opção, que seria o valor que você pagou na reserva. Eu trouxe esses 2 exemplos aqui, um exemplo sendo de call e um exemplo sendo de put, para tentar simplificar para vocês o máximo possível os conceitos, que seriam os conceitos que ajudam bastante a você perceber o que de fato são as opções, ok? Se você ficou até aqui, eu quero te agradecer, eu espero que você possa voltar a esse vídeo, analisar novamente esse vídeo, porque às vezes o conceitual das opções assusta um pouco, porque são conceitos novos, você tem que mentalizar muitos o que é o direito de comprar e o direito de vender. Então, eu espero que tenha facilitado aqui, clarificado essas nomenclaturas aqui para vocês, e eu vou trazer mais informação no decorrer do tempo aqui no canal para vocês sobre opções, e vou também postar o que nós temos feito sobre as opções. Espero que vocês tenham gostado, continue conosco, partilhe o vídeo, dê seu like e siga-nos no Instagram. A gente tem feito bastante conteúdo no Instagram, e continue nos seguindo, partilhe esse vídeo. Um abraço.